Um vício silencioso, difícil de diagnosticar e ainda cercado de tabus. O uso problemático da pornografia já é classificado pela Organização Mundial da Saúde como transtorno, mas o número de pessoas afetadas ainda continua um mistério. Uma indústria que movimenta bilhões de dólares. Apenas um site do setor recebe mais de 30 bilhões de visualizações por ano, com mais visibilidade do que gigantes do audiovisual. Mas na prática, quem admite consumir este conteúdo? O tema lucra até mesmo para quem vai contra a corrente. Um aplicativo que ajuda a combater a pornografia, lançado há pouco mais de um ano, já ultrapassou 1 milhão de downloads em mais de 120 países, com 150 mil usuários ativos. A plataforma reúne recursos como botão de pânico, ativação de câmera em risco de recaída, metas de autocontrole, fóruns de apoio, bloqueio de sites. A renda mensal ultrapassa os R$2.700.000. Mas qual é o problema prático? Por que isso se tornou uma questão de saúde pública? I think it's a worldwide problem, but pornography, it really messed up my life in a lot of ways. And, the thing is, it became a thing where I didn't tell anybody. And it's affected almost every choice I made for the rest of my life. Até eu entender o que estava acontecendo, porque eu era uma criança, demorou muito tempo. Então a questão da pornografia, ela se manteve como um hábito, mesmo após esse acontecimento, sabe? Então, e eu nunca me considerei viciado mesmo. Eu só fui cair nessa real quando eu não consegui ficar sem. E afinal, quando o consumo de pornografia passa a ser considerado um vício? Ele deixa de fazer as coisas corriqueiras, né? Então, por exemplo, ele começa a poucos minutos, só que aqueles poucos minutos não bastam mais. Então ele fica lá meia hora, dali um pouco, 1 hora. Então ele vai procurando cada vez mais. O cérebro dele, para ele, fecha aspas, se saciar, ele precisa de mais tempo. Então é por isso que essa busca ela vira incessante, até o ponto dele precisar de tanto para se satisfazer que esse tempo é extremamente prolongado. Já atendi pacientes que ficavam 10, 12 horas assistindo pornografia por uma breve satisfação e mesmo assim não atingiam. Embora o uso problemático da pornografia seja considerado pela Organização Mundial da Saúde como um transtorno de comportamento sexual compulsivo, ainda não há dados consolidados de quantas pessoas são afetadas. E essa ausência de estatística está ligada em parte ao fato de o assunto ainda ser pouco discutido publicamente e muitas vezes tratado como tabu. Este homem de 20 anos, que prefere não se identificar, conta que a prática é comum entre meninos nas escolas. Na escola também, entre aspas, né, muito normal, um adolescente chegar, olha esse vídeo assim, aleatoriamente, sem contexto, sem aviso prévio, ele só te joga na tua cara, assim, tu fica sem reação, eles fazem isso só de zoeira mesmo, isso era padrão, todo homem já deve ter passado por isso, eu tenho, certeza absoluta. Compartilhar uma possível falta de controle numa rede de amigos não era uma possibilidade. Tinha amigos meus que me comentavam que eles tinham trocentas abas abertas e ficavam trocando vídeo a cada segundo. Eles assistiam um pouco de um, fechavam, assistiam um pouco de outro, fechavam e ia, isso ia afundando ainda mais as coisas. Depende muito da roda de amigos, mas a grande maioria, eu acho que 90% ou 99% dos homens não veem isso como um problema. E só vê quando tá no último estágio. Mas as consequências estão presentes no dia a dia de quem está imerso nesse mundo. A disposição para viver é muito baixa. É como se você tivesse uma nuvem, eu gosto muito de dar esse exemplo, é uma nuvem muito pesada na tua cabeça, que tá chovendo e fazendo tempestade, sabe? Tu acorda e tá tudo barulhento, né? E tu não entende o porquê isso tá acontecendo, sabe? Só que aí quando tu vê a raiz do problema e para, essa nuvem, ela sobe um solzinho, sai os raios solares e faz e aí tu consegue viver, sabe? Então eu vejo que tem muito essa diferença no comportamento e no prazer que tu tem na vida. Para a questão de vício... A sexóloga explica que, assim como outras compulsões, o consumo excessivo de pornografia altera a resposta do cérebro à dopamina, o neurotransmissor do prazer. E o resultado pode ser a necessidade crescente de estímulos cada vez mais intensos.
E é pesado mesmo. A gente já atendi casos realmente que eram bem preocupantes. O tipo de filme que as pessoas procuravam na internet. Né? Enfim, a gente pode entrar até nas coisas mais macabras aí. É um assunto bem pesado na questão desses agravantes, né? A busca por ajuda costuma vir apenas quando outros sintomas vêm à luz, como disfunção erétil, perda de libido e afastamento nos relacionamentos. Mas os efeitos podem ser ainda mais intensos, até mesmo sem a existência de um limite seguro. Não. Para pornografia, não. Não existe. Se a gente for ver, inclusive, pelos estudos científicos, é constatado que a pornografia diminui, inclusive, massa cinzenta. Mas o que eles têm em comum? My dad had a Playboy left out at age 5. I first discovered porn at about 9, 10 years old. I was over at my uncle's house and he had a chest full of pornography. And this is the thing, it's funny because, people have said, well, there's nothing wrong with pornography, with adults and the whole thing. But the problem is that, you never find it as an adult. Eu tinha 9 anos e foi durante um processo de abuso sexual por parte do meu primo, que foi o primeiro contato que eu tive com a pornografia, foi por conta dele. Então a gente tava brincando na casa da minha avó, e aí ele me levou pro quartinho e tal, e abriu a tela do PC. Todos foram expostos ao conteúdo ainda na infância. Com o cérebro em formação, essa experiência pode distorcer a visão da realidade e se tornar uma forma de regulação emocional, oferecendo um alívio temporário para sentimentos negativos. A pornografia, ela é um estímulo, né? Ela é uma encenação. O sexo, ele é humanizado. Então, a pornografia, ela pode ser um estímulo, mas a pornografia não é necessariamente o sexo. O sexo, ele é humanizado, né? E esse seria um dos grandes problemas do consumo excessivo da pornografia, porque ela pode tirar essa humanização do sexo e acabar trazendo esses estereótipos, né, da própria pornografia, onde não há essa conexão real, onde há muitas vezes uma objetificação do corpo da pessoa, né? Olhar a pessoa apenas como um objeto de prazer e não a sua história, os seus valores. A necessidade de estímulos cada vez mais intensos pode levar ao consumo de conteúdos nocivos e comportamentos de risco. Aquilo que é consumido pode vir a ser interpretado como uma normalização. Então, conteúdos violentos, conteúdos intensos, conteúdos envolvendo crianças, são conteúdos que pedem aí um sinal de alerta. O vício tem tratamento. Quando feito com apoio profissional, as chances de superação são muito maiores. A terapia busca entender os gatilhos da compulsão e substituir o comportamento por novos hábitos. A gente vai trazer barreiras de enfrentamento, mudanças de rotina, implementação de novos hábitos para que esse paciente deixe de assistir ou minimize, isso de uma maneira gradual, não é do dia para a noite, a gente vai minimizando esses acessos dele até realmente total abstinência. Quando eu entendo qual é a minha necessidade, quais são os meus desejos, aquilo que me atende emocionalmente, vai fazer com que desperte o meu desejo. A gente precisa entender o que é que desperta o desejo em você. E as pessoas não se conhecem. Eu falo que nós somos analfabetos sexuais.